eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Gostou desta noite? Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço, mas hoje eu ter teu carinho. Não me reconheço. Você reconhece que eu sou aqui, mas eu te amo. Mas eu te amo. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida ele me deu. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida ele me deu. Ele me deu. Sei que não mereço ter teu carinho. Também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo, meu Senhor. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Aleluia! Filha de Deus, vamos continuar louvando ao Senhor. Irmã Francisca vai fazer o seu cântico, e depois que a irmã Francisca cantar, o presbítero Gediael vai trazer a leitura, certo? E orar conosco. Amém. Eu salvo os amados irmãos com a graça e com a paz, em nome do Senhor Jesus. Tudo que existe no universo eu criei. Os anjos cantam santo, porque sou rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem viro a chave para o céu derrama a chuva. E alguém pensar que pode, porque tem para gastar.
a abertura da primeira semana evangélica em Rodolfo Fernandes com as denominações da cidade. O presbítero Gediael vai fazer a leitura oficial do culto e orar conosco nesta noite. Saúde a todos na paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Muito bem. Louvamos a Deus, meus irmãos, por estarmos aqui neste início de semana, essa abertura, como disse o pastor, da Semana Evangélica, onde as denominações evangélicas aqui da cidade se reúnem para juntos adorarem e bendizerem o nome de Jesus. Eu quero ler juntamente com todos Salmo de número 100. Como nós estamos em uma semana de celebração, vamos ler o Salmo 100 também, um salmo de celebração. Salmo de número 100. Louvamos a Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele é maravilhoso para conosco e nos proporciona oportunidades de levar a sua palavra. É uma noite de celebração, mas também de salvação, onde será pregado aqui a palavra de Deus. O mais importante é o nome de Jesus ser glorificado e almas se converterem ao Senhor. Salmo de número 100, todos encontraram? Muito bem. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Muito bem, meus queridos irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor pela leitura desta palavra e também orar pelos nossos irmãos, aproveitar, orar por todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que precisam do milagre, de uma vitória, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos em Tua presença, meu Senhor. E também, meu Deus, te agradecemos por esse momento especial que estamos aqui, meu Senhor, iniciando essa semana abençoada, Pai. Abençoa cada um de teus servos, Senhor, os teus filhos que irão louvar a Ti, meu Pai, teu servo que irá ministrar a palavra, meu Senhor. Vem usar de forma especial, Senhor, e tocar nos corações. Meu Deus, também te agradecemos por Tua palavra lida nessa noite, Deus. Fala, Senhor, fortemente aos corações daqueles que necessitam de ouvir a Tua palavra e também tem sede e necessidade de salvação, meu Pai. Aqui, Senhor, meu Deus, nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. A irmã Raquel se encontra, se a irmã Raquel se encontrar, vai. Assim, Mais pra cá, vai. irmã Raquel, filha do pastor Ranieri, venha cantar ao Senhor. E depois da irmã Raquel, Tá bom, vai sair. a irmã Abilene também vai trazer o seu cântico. Glória a Deus. Você mexeu com o som. O som ficou baixo aqui. O som tá baixo. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Salve nosso Pai do Senhor. A minha cegueira. Onde é que é o som?
trazendo o seu cântico e depois nós vamos fazer algumas apresentações. Depois nós vamos ter a participação do pastor Ranieri, trazendo a sua saudação e ajudando-me nas apresentações, né? Vamos ouvir a irmã Avilene, em nome de Jesus. Glória a Deus, esta noite, como já foi falado, é também uma noite oportuna de salvação, para a glória do Senhor, e a cantina está ali a todo vapor. Amém, glórias a Deus. Eu cumprimento a todos em nome de Jesus, agradecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por estar aqui, juntamente com todos os irmãos e irmãs. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era a alegria de estar conosco, cooperando, cultuando e orando conosco, né, vai ouvir a palavra, todos, e estamos com a presença, né, com a alegria de ter a vereadora Stephanie, né, e o vereador Renato Júnior, né. Deus abençoe, obrigado pela vossa honrosa visita, presença. Também temos o pregador da noite, né, pastor Maílson Fernandes, da Igreja de Cristo de Itaú. Com ele veio a irmã Noemi, essa grande cooperadora na obra de Deus, a irmã Sofia, sua netinha, e a irmã Esther, né? Graças a Deus. E o pastor Arcelino Costa, esse cooperador maravilhoso nesta obra, que já esteve aqui também, a irmã Neilza, cantora também, né? O Odailson e a irmã Águida, né? É uma grande cantora, e suas filhas Ágata e Adina, né? Graças a Deus, somos felizes pela presença, e todos os irmãos da Assembleia de Deus, né? Os irmãos da Igreja de Cristo,
os irmãos da igreja Rodolfo Fernandes, e os nossos queridos irmãos também católicos, né, que eu sei que tem, né? Então eu quero dar a oportunidade ao pastor Ranieri para ele trazer a sua saudação. E a banda Filhos do Rei, né? Eu não sei o nome de todos, né? Mas o pastor Ranieri pode também ajudar aqui na apresentação. Pastor Ranieri. Meus irmãos, é um prazer saudar a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus por estarmos participando deste trabalho. Primeira semana evangélica. Nós estamos esse ano, né? Iniciando, e hoje é o primeiro dia. Estamos aqui justamente com o pastor Carlinhos e louvamos a Deus pela equipe que Deus tem nos dado, na pessoa da irmã Netinha, irmão Claudênio e os demais que estão à frente, né, que faz a união dos evangélicos em Rodolfo Fernandes. E aqui estamos para agradecermos a Deus, e não só isto também, mas para divulgar o nosso dia. Será já quinta-feira, né? E temos esta semana aí já para estar divulgando na cidade. E isto é um privilégio muito grande, né? A banda Filho do Rei, responsável por esta banda, nosso irmão Narroz, irmão Paulo teclado, Narroz aí na guitarra, irmão Marco, né, no contrabaixo, o Rangel e o Juninho aí são os bateristas, né? Banda Filhos do Rei, a bênção de Deus. Conosco está nosso co-pastor, irmão Xavier, segundo irmão Gediael, presbítero Gediael, graças a Deus, e os demais irmãos. Louvamos a Deus pela presença de todos aqui. Desde já, Cidalina também, que faz parte da banda, cantora, né, da banda. Amém? Então, muito obrigado, pastor Cidalina. Amém, glória a Deus. O irmão Liberato também, né? Parece que a gente esqueceu, né? O irmão Liberato também. Auxiliar, né? Diácono. Amém, irmãos. Vamos, está chegando também o irmão Monês, o presbítero, né? O presbítero Monês também está chegando. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir mais um canto, né? Vamos ouvir a irmã Águida. A irmã Águida e depois o irmão Guilherme. Eu tenho o prazer de saudar todos em nome de Jesus, amém. É uma grande alegria estarmos juntamente com a família de Deus, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Parabenizar a iniciativa, como é importante trazer às nossas igrejas essa união, essa representatividade, porque a igreja ela é uma base fundamental na cidade. Não menospreze você que está ouvindo esse serviço de som, porque tem pessoas aqui que oram por você, pessoas que pregam o evangelho na sua vida, e isso é coisa preciosa. Vamos louvar? Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus
forças, eu vou te levantar, porque sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Aleluias, porque Ele te olha e te vê. Ele contempla a sua vida lá dos altos céus. Glória a Deus. Aí logo assim comigo, ó. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar sempre está por perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas horas do mal. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode erguer suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Amém, aleluia. Amém, louvado seja Deus. Também tem um cantor, Juan, né? Juan tá por aí, cantor Juan. Não, chegou não, né, irmão? Então nós vamos ouvir, irmãos, louvando o Senhor mais uma vez. Dalila, né? Cadê a irmã Dalila? É a banda, né? Certo, então vamos ouvir mais um canto com a banda. Depois nós já vamos ouvir a preciosa palavra de Deus, né? Depois desse cântico, nós já quero convidar o presbítero Monês para orar pelo pregador da noite. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vixe, que amém fraco. Eu vou dizer de novo. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vixe, agora melhorou.
Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Segura o leão, fica até estremeça diante da majestade de Jesus. Segura o leão, fica até estremeça diante da majestade de Amém, meus amados irmãos, vamos orar com o irmão Monês para ouvirmos a palavra. Está conosco também o irmão Francisco das Chagas, membro da igreja em Rodolfo Fernandes. A irmã Corrinha também está. Irmã Corrinha, tem mais alguém da igreja em Rodolfo Fernandes? O jovem aqui, né? Deus abençoe. Nós agradecemos. Louvamos a Deus pelas vossas vidas. Vamos orar com o presbítero Monês. É isso. Amém, meus irmãos. Nesse momento vamos se posicionar em pé e vamos fazer oração para que Deus venha usar o teu servo, o teu vaso, como canal de bênção, de instrumento, que venha falar para todos nós esta noite, conforme a sua vontade. Oramos, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, anunciando, dando início, meu Pai, a esse projeto, essa semana, glórias a Deus, de Pentecostes, da Tua palavra sendo pregada, ministrada, de adoração, de louvor. Meu Deus, meu Pai, neste momento te pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, neste momento falar aos nossos corações, através do Teu vaso, meu Pai, não o que nós queremos, mas conforme a sua vontade, meu Pai, conforme, Senhor Deus, o teu querer. Usa o teu servo, meu Pai, na palavra, meu Deus, meu Pai, e assim nós te pedimos e confiamos na tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amém? Amém? Ok. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor seja abundante e presente na vida de todos no nome de Jesus. Amém? Nós temos muitos desafios nesta noite e um deles é falarmos mais alto do que aquele gerador. Tá certo? Quando a banda está tocando, aí cobre, mas quando está falando, o gerador está falando mais alto que a gente, né? Então que haja o envolvimento, a conexão com o altar do Senhor, com o púlpito nesta noite, com os louvores que estão sendo cantados, porque nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém, irmãos? Aleluia! E eu pedi ao presbítero a voz dele emprestada, viu? Que não pense num timbre de voz forte e a gente fica maravilhado quando tem a possibilidade de ouvir pessoas com esse timbre de voz. Quero celebrar a Deus pela 10ª edição que a comunidade evangélica está vivendo. É a 10ª edição, se eu estiver equivocado. E ao mesmo tempo, na 10ª edição tem uma denúncia para nós refletirmos. A primeira semana
significa dizer que passamos 9 anos sem termos este envolvimento antes de participação, de celebração. E é preciso que a igreja entenda que temos que ter comunhão, não só união, comunhão. É preciso termos não só a união, mas a comunhão. E na verdade a missão de pregar o Evangelho de Jesus, como foi bem colocado numa palavra muito sábia pela nossa irmã de Riacho da Cruz, é a missão e o propósito de todos nós, independentemente da denominação, do nome, independentemente da família. Nós temos uma missão, um propósito. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Temos que pregar, fazer com que Rodolfo Fernandes, aonde quer que esteja alguém no entorno desta cidade, seja alcançado pela voz profética da igreja. Aleluia! Não somente pelo fato de propagar, mas pelo fato de abençoar alguém que muitas vezes você não tem conhecimento, como está vivendo o seu dia a dia essa pessoa, como está vivendo esta família. E daqui, como disse o centurião: Senhor, uma só palavra é suficiente. Uma só palavra é suficiente para abençoar alguém, tanto dos que aqui estão, como aqueles que estão em lugares mais distantes, vivendo muitas vezes a tristeza de uma ansiedade, da depressão, o desespero do conflito. E a igreja ela contém a palavra de esperança e de vida e paz. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. Pode ser mais forte, pode ser melhor, como disse a nossa cantora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um certo cantor compôs uma letra de um hino aí dizendo: eu quero me gastar. Então nesta noite não só se gaste, mas se rasgue em plena via pública, adorando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Amém? Quero convidar os irmãos a lermos a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 24 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Eu confesso aos irmãos que eu não cheguei aqui acometido de essa dificuldade da garganta, mas essa fumaça do diesel, ela tem me prejudicado, está me prejudicando. Mas enquanto eu puder falar, eu vou falar. E se eu não puder falar, eu vou gesticular. Amém? Aleluia! Porque hoje não se fala somente com a voz, se fala também com os dedos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então que seja assim a nossa disposição nesta noite, no nome precioso de Jesus. Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24, 25 e 26. O texto sagrado nos diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? A igreja diz amém. Podeis tomar os vossos assentos, aqueles que as têm, no nome de Jesus. Quero evidentemente pedir coisas. É a bateria que está falhando? Quero pedir duas coisas à igreja nesta noite. Uma das coisas que eu quero pedir à igreja é a oração. Veja aí, irmãozinho, o microfone está quadrado, certo? É a oração ao meu favor. Todos que sobem ao púlpito para pregar a palavra de Deus, ele não carece ser presunçoso. Ele precisa ser humilde.
ele precisa pedir o apoio da igreja em oração. Ele precisa clamar. Porque quando se ora com humildade, o Senhor concede a palavra. Paulo disse isso: peço que vocês orem para que o Senhor nos dê a palavra no abrir da nossa boca. Então essa é a primeira coisa que eu peço nesta noite, a oração da igreja. Você pode orar em espírito, você pode orar na mente, você pode orar intercedendo pelo pregador. A outra coisa que eu quero pedir à igreja é a compreensão. A Bíblia Sagrada é um livro conhecidíssimo pelos santos. Nós a examinamos as Escrituras. Então, não tem nenhum pregador que ao chegar aqui, nesta noite, venha pregar um texto que você não conheça. Se você não conhecer, é porque você não está lendo a Bíblia. Mas nós lemos as Escrituras. Jesus disse: examinai-as, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são delas, ou são elas, que de mim testifica. Sabe por que o crente tem intimidade com as Escrituras? Porque ele entende que a palavra é alimento, ele entende que a palavra é refrigério, ele entende que os preceitos do Senhor é límpido, ele compreende que a palavra é lâmpada, ele compreende que a palavra é luz. E por esta razão, mesmo que a igreja esteja sendo bombardeada pela influência das redes sociais, mas ainda existe um povo na terra que olha para as Escrituras e condiciona nela a sua felicidade. Existe um povo na terra que ainda olha para as Escrituras e diz: Deus falará ao meu coração pelas sagradas letras, Deus falará a minha vida. Por esta razão, santa e amada igreja, independentemente da reunião, dos cultos, dos devocionais, das liturgias coletivas, em casa, se agarre com as Escrituras, porque você está fundamentado na verdade e na palavra que liberta. A Bíblia diz: errais muito em não conhecer as Escrituras. Pedro disse: é preciso que você tome ciência, porque um dia pedirão a razão da sua fé. E se você não souber falar do plano de salvação, se você não souber falar o que te atrai o Evangelho, você vai ter constrangimento. Mas o servo de Deus tem consciência e sabe que o Deus que olhou para você e para mim e tomou a iniciativa de me amar quando eu não o conhecia, quando eu não tinha nada, e não tendo nada, as pessoas se distanciam de você. Mas Deus foi justamente o contrário. Ele vai na contramão da humanidade. Ele vai buscar o mais vil delinquente pecador. É nesta noite que mais uma vez se materializa esta verdade em nossos corações. Porque pregamos o Evangelho, porque não somos a favor da eutanásia, porque não somos a favor da pena de morte, porque não somos a favor dessa extinção do mais delinquente pecador, por mais que os seus crimes fossem condizentes com a punição tão severa como a pena de morte. Sabe por que nós não somos a favor? Porque acreditamos no Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, independentemente do quadro, da relação, da lista. Eu sou tão pecador, a outro diz: eu não sou tão pecador. Independentemente que alguém venha listar toda a sua vida num monólogo, dizendo: você é pecador, digno de sentença de morte, mas está escrito: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. É isso que Rodolfo Fernandes tem que saber. Mais uma vez, e a igreja sai às ruas para dizer que há esperança para o seu caso, independentemente da tua história, do seu quadro. Se você é alcoólatra, se você é um delinquente, se você é homicida, parrecida, vive na embriaguez, eu não tenho jeito, a escola não dá jeito, o psicólogo não dá jeito, mas a Bíblia aponta alguém que disse: eu vim buscar e salvar o que
se havia perdido. Jesus, é impossível para as ciências, é impossível para as psicologias, mas para Jesus não. É possível, tudo é possível. Aleluia, tudo é possível. Então, se eu tenho a oração dos irmãos, se eu tenho a compreensão dos irmãos, eu quero falar de duas coisas neste texto sagrado que eu li nesta noite. Primeiro é a informação. Aleluia. Tem a informação do texto. Ele tem a informação do texto quando Jesus vai dizer a todos quantos estão no seu entorno. Meus irmãos, eu confesso que eu olhei muito para esta palavra. Eu disse, o capítulo 16 de Mateus é um capítulo abençoado. Enfim, toda a Bíblia é abençoada. Mas existem casos, tópicos, histórias maravilhosas. E ao olhar para o capítulo 16, o texto veio aos meus olhos quando Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discípulo de Cristo vive a expressão poderosa, santa e gloriosa de um convite que apresenta implicações. O convite da graça do Senhor, que apresenta três grandes implicações. É o primeiro passo da renúncia, o segundo é tomar a cruz, e o terceiro é ser discípulo, seguir passo a passo a Cristo Jesus. E eu quero dizer nesta noite que esta palavra é abrangente, não somente a um grupo em particular de pessoas. Esta palavra é estendida a toda a humanidade, independentemente daqueles que dizem serem cristãos ou não. A palavra vai abranger, incluir, envolver todos os povos da terra. O primeiro ponto fala de uma renúncia. Este versículo bíblico que diz, Jesus falando aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse primeiro passo é o processo de vivermos uma vida contínua de renúncia, diariamente, porque não dizemos diuturnamente. E a palavra nos diz que isso significa: bendito seja o nome glorioso de Jesus. E isto significa deixar de lado os propósitos ou os próprios interesses e desejos para seguir a Jesus. Na verdade, é uma chamada a vivermos o desafio de uma renúncia e ao mesmo tempo ao apego ao sacrifício. Viver esta renúncia, abrir mão não somente daquilo que desagrada a você, mas abrir mão daquilo que desagrada. Jesus disse: quer ser meu discípulo, temos que assumir a postura de alguém que vai olhar para Cristo e vai ouvir a sua palavra. Tem a implicação, negar-se a si mesmo. E quando eu digo, esta palavra não é somente para os de lá, esta palavra também é para os de cá, porque pau que dá em Francisco, dá em Chico também, dá no de lá e dá no de cá. Temos que aprender a viver que antes de qualquer coisa, quem deve crescer, quem deve se apresentar não sou eu, não é a minha vontade, não é os meus desejos, não são os meus impulsos. Quem deve predominar na minha vida é a vontade gloriosa, santa e poderosa de Jesus. Ou seja, nesta noite nós somos convidados a dizer que Ele cresça e que eu diminua. Em mim seja predominante o querer e a vontade do Senhor. Não é a minha razão, não é a minha carnalidade, não é o impulso da minha natureza. E olha, que é preciso dizer, não tem o propósito de constranger a igreja. Mesmo muitos de nós precisamos sermos passados na moinha, levado à casa da prensa, o Getsemane, para tirar muito de nós que impede o manifestar da glória de Deus na nossa vida.
Estão entendendo a palavra nesta noite? A necessidade de olhar para Cristo e dizer: isso que eu tenho, isso que eu tenho preservado, o meu impulso e a minha natureza, a minha razão, os meus anseios, os meus desejos, tudo isso eu tenho por Cristo Jesus. Pela palavra de imposição a mim, eu tenho que abrir mão e jogar e lançar no mar do esquecimento. O pecado que muitas vezes ofusca, e na verdade a Bíblia vai dizer que é ele que impede a nossa relação íntima com o Pai. Mas Jesus veio quebrar, ele pegou Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 versículo 14, ele disse que Jesus pegou todos os escritos, a cédula, estava lá um resumo acerca das suas fraquezas, das suas práticas pecaminosas. A Bíblia diz que Jesus pegou e cravou no alto do Gólgota. Aleluia! Então significa dizer que nada mais me condena. Por esta razão, diz a palavra, sendo pois justificados por Deus, temos paz por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que é justificado, vive aonde a bênção celestial do capítulo 8 de Romanos, que lá está escrito: nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá glória a Deus, igreja. Deixa o Senhor ouvir a tua voz, adorando e bendizendo ao Senhor dos exércitos. Quando a palavra fala deixar de lado os próprios interesses, deixar de lado os desejos para seguir a Jesus, se faz necessário uma atitude de renúncia. Para seguir a Jesus não tem como andar do mesmo jeito. Eu digo que quando o rapaz se converte, tudo nele muda, até o seu guarda-roupa muda, até as suas vestes mudam. Aleluia, porque tudo isso é indício, de uma certa forma, que ele está sendo moldado, que ele está sendo trabalhado. E é preciso que se diga: o processo do trabalhar do Espírito de Deus em nossas vidas é dolorido, porque ele vai te impor mudança. E a palavra diz: não é mudança simples, é mudança radical. Por isso Paulo vai gritar em alto e bom som e vai dizer: não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Quando a igreja alcança essa dimensão de que as suas ações têm como base, referência, Jesus, ele alcança e agrada o coração do Pai. Você perdoa, você ama, mesmo com razão, mesmo estando certo, você perdoa. Muitas vezes eu digo: eu tenho a razão, não fui eu que errei, não fui eu que falei, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou punir, eu vou levar até mesmo aos tribunais. Não! Em Cristo Jesus a tua vida você vai orar pelos seus inimigos, vai amá-lo, vai perdoá-lo, e antes de ofertar no altar o seu louvor, você vai à casa dele, mesmo com razão, e vai pedir perdão. E você diz: comigo não acontece isso, pois só vai entrar no céu quem assim fizer. Aleluia! Glória! Não pense que é diferente. Renunciar é só para lá, renunciar à bebida, renunciar aos vícios, mas nós temos muitas vezes que renunciar ao nosso orgulho, renunciar à nossa vaidade, temos que muitas vezes renunciar à nossa verdade, e se preciso for, viver o que Estevão viveu, porque eu não vi nenhum crente viver o que Estevão viveu, se apedrejado, e o seu semblante foi visto como semblante de anjo.
E a Bíblia diz que mesmo diante da morte, ele tem a maior visão. Ele enxerga os céus abertos e Jesus está em pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Diante das pedras, das injustiças, dos ataques, das calúnias, você tem caminhos para resolver. Você pode acionar o delegado da cidade, você pode acionar a justiça da cidade, sim, pode. Mas para o crente ele aciona o recurso da oração. Da oração. Joelho no chão. E vai tomar um chazinho, sabe? Um chazinho chamado chá da raiz de Jessé. Esse é bom. Não é vendido na farmácia não, é vendido na Bíblia. O chá da raiz de Jessé. Aquilo que oração não resolver, nada resolve. A oração move o braço de Deus. A oração regada a lágrimas quentes move, faz com que o profeta nem saia dos termos da cidade. Ei, Isaías, volte à casa de Ezequias. Isaías deve ter dito: Senhor, mas por quê? Porque ele clamou, chorou. Ele é reto, ele é íntegro, ele é um crente. O crente mexe até, me permita dizer, com a rotina do céu. A sentença foi para Ezequias: vai morrer. Está doente, danadinho, vai morrer. Arruma a tua casa, vai morrer. Certamente morrerás. Deus sabe. Profeta não. Talvez não esperasse que diante de um edito deste ele fosse se desesperar. Mas sabe o que foi que Ezequias fez no capítulo 38 de Isaías? Ele voltou seu rosto para a parede, fez a oração de confissão, apresentou diante de Deus as suas credenciais. E depois a Bíblia termina dizendo: e ele chorou muitíssimo. Eu disse esses dias lá no Itaú, nós somos uma igreja que perdeu o bom hábito do choro. A igreja perdeu o bom hábito de chorar e regar os bancos da igreja. O que está acontecendo é lágrima de crente. Faça isso. Vamos voltar à igreja amada. É bem verdade que nós estamos vivendo muitas vezes à pressa. Vamos à casa do Senhor, chegamos em cima da hora. Muitas vezes, hoje todo mundo tem carro, tem uma moto, tem uma bicicleta. 5 para as 7, e o culto começa às 7, eu chego. Meu irmão, antigamente eles iam antes, chegavam, dobravam os joelhos sem pressa, sem demora, falava com o papai do céu, gostava de ouvir a voz do pai. Depois abria as escrituras, o pai agora ia falar aos seus ouvidos. Isso antes de começar o culto, antes do pastor iniciar o culto. E às vezes ele chorava. Quando não podia chorar, quando não podia falar, ele gemia. Sabe por que o crente geme? Porque o Espírito Santo geme também. Geme por você. Acredito que Deus ainda é o Deus de milagre. Nós estamos falando muito de milagre, estamos vivendo pouco a efervescência da fé. Mas o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã. O teu caso, o meu caso, eu não sei a tua história, eu não posso te ajudar, mas eu posso te dizer quem pode te ajudar. Esse que pode te ajudar fez os céus e a terra segundo o poder da sua palavra. Ele faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos, abate o elevado, levanta o abatido, abre a madre. Esse é o Deus que não aguenta a oração e lágrimas quente. Então não desista. Se você está na prova, passando pela dificuldade, independentemente do diagnóstico, eu não sei, o médico disse que não tem mais jeito, ele pode dizer, porque a ciência dele só chegou até ali, mas ele não sabe que existe crente que ora, existe um Deus que obedece a oração, ou que responde, desculpe-me, que responde a oração do crente. Então clama ao Senhor. A palavra desse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e coisas que não sabes. Renunciar. O mundo precisa olhar. Renunciar não por renunciar,
mas renunciar por causa de Cristo. Renunciar não por renunciar, mas renunciar por causa de Cristo. Que Cristo seja a linha divisória do seu existir, antes e depois de Cristo. Quando eu não tinha Cristo, eu fazia assim, agia desta forma, era um delinquente, mas com Cristo a Bíblia vai me chamar de uma nova criatura. E quem está em Cristo é nova criatura. Diga comigo: as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Acredite nisso no nome de Jesus. Tudo se fez novo. Então acredite que este evangelho surrado, hoje rejeitado de forma agressiva, ainda é um evangelho que pode chegar na casa de uma família desestruturada e pode mudar o rumo desta família. Você não nasceu para ser desestruturado, maldito, um delinquente da vida. Não, você nasceu para ser a imagem e a semelhança de Deus. Quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz era um símbolo de sofrimento e dor e morte. Jesus está dizendo que seus seguidores precisam estar preparados para enfrentar desafios e sacrifícios em sua jornada espiritual. Aleluia. Parece ser de uma certa forma a mesma coisa, mas quando se fala de uma renúncia, é abrir mão daquilo que eu posso adotar na minha vida e eu digo não. E tomar a cruz é a iniciativa de dizer: eu quero para mim o peso da cruz. O evangelho de Jesus não pode ser pregado sem a cruz. Hoje é bem verdade, e eu não critico, não estou falando para zombar, mas a maioria dos nossos avivalistas estão pregando sobre Mar Vermelho, sobre derrubada de gigante, sobre o Mar Jordão, sobre isso e sobre aquilo, vitória daqui, vitória dacolá. Mas a verdadeira pregação que salva a humanidade é a cruz de Cristo. Temos que falar de Jesus, irmãos. Ele não mandou sair para o mundo falar de outras coisas a não ser do evangelho. Ide por todo o mundo pregar o evangelho. O evangelho denuncia o nascimento, infância, milagres, morte, ressurreição de Jesus, ascensão de Jesus, vai aos céus e ainda diz: vai voltar. O evangelho diz à igreja: ei, ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então não largue a sua cruz, porque a medida da chave ou a senha para entrar no céu é renúncia. Tomar a cruz, independente dos vergões e das marcas dos nossos ombros, eu vou tomar a cruz. É aquilo que eu estava falando no princípio. Você está sendo injustiçado, eu vou aceitar a injustiça, eu vou aceitar a blasfêmia, a ignomínia, eu vou aceitar, mas eu não vou largar o meu evangelho que eu aceitei, que eu conheci, por causa das aflições, dos flagelos, por causa dos encantos do mundo. Eu vou aprender a mortificar. E isto na verdade não é fácil, mas é preciso. E o evangelho diz ao mundo: é preciso morrer para viver o processo da ressurreição. E eu estava meditando no capítulo 12, versículo 24 de João. O texto diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Aleluia. Se alguém quer vir, negue-se, tome a cruz, vá para o Calvário. Não importa. A Bíblia diz que a igreja primitiva enfrentou os mais terríveis desafios: perseguição, expoliação, os seus bens serem surrupiados, e muitos deles perseguidos, criminalizados, presos e por fim condenados. Mas de uma coisa é verdadeiro: a morte nunca foi pavor para o crente Jesus.
A perseguição nunca foi pavor para o crente em Jesus. Então, igreja, o segredo do Evangelho, e a igreja é marcada por alguém que de livre e espontânea vontade, por consciência plena, própria, ele toma a cruz, ou seja, ele aceita os indícios de morte, as implicações da cruz, e ele não vai mais negociar com o mundo. Ele prefere morrer do que negar a Jesus. Parece ser fácil. Se retrate, diga que você não conhece, despreze Jesus. Para o verdadeiro crente, ele não abre mão. Uma vez salvo, ele vai permanecer crente em Jesus, mesmo que a sua sentença seja de morte. Isso não vai invalidar, isso não vai anular, não vai murchar a sua alegria. E diante desta verdade, eu digo: Senhor, aumenta também a minha fé, para que eu tome a minha cruz, para que eu não largue a minha cruz, e aí, para que eu não corte um pedaço da cruz, mas que eu leve a cruz até o fim, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos provados. Portanto, segundo Hebreus capítulo 2, 12, versículo 2, diz: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos e prossigamos, diz a palavra, em conhecer o Senhor. Para concluir essa humilde palavra, eu quero citar a última parte do texto, que fala sobre seguir a Jesus. Então, se você renunciou, se você não é mais influenciado pela sua natureza, é tanto que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, está escrito que o crente recebe uma nova natureza. Uma nova natureza, não é mais a natureza adâmica, não é mais a natureza pecaminosa, está lá, pode olhar, 2 Pedro 1 e 4, se eu não estiver equivocado, tem 2 Pedro lá, né? Tem o primeiro e tem o segundo, mas eu acho que é no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, se não for, você vai lá para o primeiro. Então, você venceu pela renúncia. A natureza manda você matar, você não mata. A natureza manda você pecar, você não peca. A natureza manda você fumar, você não fuma. A natureza manda você beber e ir para as festas, você não vai. O mundo não entende. Diz que o jovem está perdendo a juventude, que a igreja vive uma vida de frieza e de tristeza. Está enganado, porque o verdadeiro crente vive a alegria do céu, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Toma essa cruz e agora seguir a Jesus. A vida cristã não é apenas sobre crenças ou rituais, mas sobre seguir a Jesus de todo o coração e viver de acordo com seus mandamentos. Eu renunciei, então se eu renunciei, eu tomei a cruz, e ao tomar a cruz eu tenho agora um propósito para viver. Eu vou seguir a Jesus. E aí, seguir a Jesus, eu vou abrir mão de tudo. Se for preciso, eu vou abrir mão da namorada. Se for preciso, eu vou abrir mão da esposa. Se for preciso, eu vou abrir mão da minha mãe, a quem eu amo. Se for preciso, eu vou abrir mão das minhas terras, das minhas fazendas. Ser crente não é fácil, não, meu irmão. Quem estiver pensando que ser crente segundo a Bíblia é fácil, está enganado. Ser crente segundo o meu jeito é fácil. Viver de qualquer jeito, viver como eu entendo, mas viver como a palavra diz, renunciando, tomando a cruz e seguindo a Jesus. Aí a palavra diz: vai deixar pai, vai deixar mãe, vai deixar esposa, vai deixar filho, vai deixar marido, por causa de mim. Se não deixar, não tem céu. Seguir a Jesus é um desafio glorioso. Difícil para a carne, mas depois de convertido, não é difícil andar. Porque o Evangelho, nas costas de quem não é convertido, é a maior cangalha que existe. Mas o Evangelho, nos ombros de um convertido, é doce, é paz, é alegria, é vida plena, é vida abundante. E ele vai dizer: prefiro Jesus do que o mundo. Prefiro Jesus do que os festins, prefiro Jesus do que as drogas, prefiro Jesus do que a prostituição. Eu prefiro Jesus.
Jesus. Isso é ser liberto. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se quer ser discípulo de Jesus, tem que renunciar, morrer e seguir a Jesus até o fim. E a palavra diz que Ele estará com você todos os dias, lhe abençoando, lhe acalentando, tratando das suas crises, das suas dificuldades, dos seus momentos de choro. Ele está pronto para ti, para enxugar as lágrimas dos teus olhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, segundo a palavra de Deus, as Escrituras, foi pregada nesta noite. Uma palavra como esta, misturada, se misturada com a fé daqueles que a ouvem, produz salvação, é produzido salvação por causa da oração dos santos que foi pedido nesta noite e do socorro do Espírito Santo que procura guarida nos corações. Ele quem faz o trabalho da conversão. Amém? Esta noite eu não vou esquecer o apelo. Se tiver alguém nesta noite que quer fazer parte, né, quer ser crente mesmo, né, doravante, se reunir conosco, orar conosco, aprender. Jesus disse assim que nós aprendemos uns com os outros. Leia a Bíblia, leia a palavra conosco. Esta é a oportunidade. Você pode se manifestar e doravante seguirá conosco, né, se reunindo, orando, aprendendo, caminhando, porque o Senhor, desta forma, através da pregação do Evangelho, nos propõe uma carreira, né? Nós precisamos corrê-la com paciência. Amém? Graças a Deus. Se tiver alguém que quer ser um servo de Deus, aprender da palavra de Deus, esta oportunidade está aberta. Se você quiser, pode se manifestar ou depois pode nos procurar. Amém? Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de louvarmos ao Senhor, de cultuarmos, de pregarmos nesta rua maravilhosa. Amanhã tem mais, né? E depois tem mais, e depois ainda tem mais, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ranieri, do pastor Arcelino, que cooperou conosco, o pastor Maílson, que é também o presidente do nosso distrito Serrano, que atendeu o nosso pedido para que ele viesse trazer essa palavra nesta noite. Eu quero dar a oportunidade à irmã Neta. Ela vai trazer melhor o restante da programação da semana. E depois da irmã Neta, eu quero dar a oportunidade ao presbítero Xavier, né, para orar, finalizando o culto. Amém? Também é um prazer saudar a todos com a paz do Senhor. Quero falar da minha alegria de estarmos aqui nesta noite. Tenho certeza que foi um propósito que Deus colocou em nosso coração como igreja, para sairmos às ruas, para louvar o nome do Senhor. Sou grata ao Senhor por tudo e quero louvar o Senhor para agradecer a Ele por este momento. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa
gratos ao Senhor. Vocês que estão aqui, estejam presentes, leve mais alguém. Quem está na escuta deste som, vá também, leve mais alguém, porque Deus tem uma palavra ainda para tratar com o seu coração. Esta equipe é grata ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Da irmã Liliane, a irmã Simara, do nosso irmão Tony, a irmã Tanara, a irmã Erlane, o irmão Cleudeni. Ore por nós, para que junto com os líderes nós possamos fazer esta obra, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas, e somos gratos ao Senhor. Amanhã tem mais, quarta-feira também tem mais ali na Praça do Terminal Turístico, e dia 8 estaremos ali no Corredor Junino para juntamente, assim debaixo de um céu como esse, gritarmos para o Senhor que esta cidade tem dono e que é Jesus Cristo, porque é esse o nosso chamado, é esse o nosso intuito, e é esse o intuito do evento do Dia do Evangélico: levar a palavra do Senhor e agradecer por tudo que tem feito por nós. Somos gratos, agradecemos aos líderes, cada esforço que foi feito para que este evento acontecesse, cada um que aqui chegou. Que o Senhor abençoe a todos. Esse som maravilhoso que está aí. Queremos agradecer ao rapaz que está ali sentadinho ouvindo a palavra de Deus. Acredito que Deus mudou os planos dele, porque ele disse que ia em casa e voltava, e ele está ali ouvindo a palavra. E isso é bom, porque é semente plantada. Banda Filhos do Rei, obrigado. Que Deus recompense a cada um de você, pastor Ranieri, pastor Carlinhos, toda a liderança. Vamos rumos à caminhada, e o passo é esse, até chegar no céu. Amém, glória a Deus. O presbítero Xavier vai encerrar orando. A experiência, pastor Mailson, nos ajuda muito. Da próxima vez que a gente for usar um paredão, ele fica daquele lado, né? Porque o vento sempre é norte-sul, então a fumaça vai ao contrário e não prejudica. Exato, o pastor Ranieri, aproveitando-se da experiência, já bota no sentido que não seja a favor do vento amanhã, né? O presbítero Xavier, depois o pastor Mailson, que é também o presidente do nosso distrito, vai impetrar as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Nessa noite, uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Todas as pessoas não têm para ler. Se quiser, nós vamos a oportunidade, porque a Bíblia diz que ele não pertence a nós. Não pertence a nós, mas a Deus. Vamos lá ao Senhor nosso Deus, querido eterno Deus, nesse momento Deus Santo e eterno, agradecemos ao Pai, por essa oportunidade dessa noite, ó Deus, Pai Santo eterno, abençoe Deus, seus filhos, suas filhas, que chegaram aqui nessa noite, ó Pai, o propósito de louvar e benzer o seu santo nome. Meu Deus, amado, eu penso, ó Pai, essa mensagem depois de pregada nessa noite, ela fica sobre o coração de cada coração eterno, porque a Bíblia diz que eu quero pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus, amado, eu peço, Pai, em nome de Jesus, eu tenho amado, querido Pai Santo, eu, Pai querido, eu não sei sobre a sua graça, do seu poder, eu agradeço tudo que ele tem com o Santo. Pai Santo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, eu tenho amado, que me renovar para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos impetrar a bênção apostólica, povo de Deus, e o amor de Deus, nosso Pai. Aleluia. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A comunhão
e as divinas consolações do Espírito de Deus seja com todos nós e com esta cidade, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Tem visita, tem lugar, né?